Fala, eu sou o Wellington do Responde Aí e vamos bater um papo sobre aritmética do ponto flutuante. Olha lá, os nossos computadores, eles vão falar uma língua específica, tá bom? Língua de computador. Então percebe que eles estão falando aqui, ó, com vários bitzinhos, tá bom? Isso aqui tem uma estrutura que a gente já vai ver para que serve, mas cada uma dessas posições é um bit, que pode ser 0 ou pode ser 1. E eu estou transmitindo esse número de um computador para o outro, tá bom? Essa linguagem é o que a gente chama de binário, né? Então eu tenho um número que ou é 0 ou é 1. Só tem essas duas possibilidades, tá bom? E aí, olha lá, eu tenho o que a gente chama de palavra de máquina, que é como a máquina envia para uma outra máquina, né? Ou para uma outra parte da máquina, as palavras, os números, tá bom? Então, olha lá, o primeiro jeitão que eu tenho é a precisão dupla, 64 bits, tá bom? Então eu tenho 64 posições, tá? Uma aqui no começo, depois um trechinho de 11 e um trecho de 52, tá? Esse primeiro trecho de uma é o que a gente chama de sinal, depois a gente chama esse trecho verdinho aqui de característica e depois essas últimas 52 posições de mantissa. Cada xizinho desse ou vai ser 0 ou vai ser 1, tá bom? Eu tenho também a precisão simples, que é uma posição para o sinal, 8 para a característica e 23 para a mantissa, tá bom? A mantissa vai dar o meu número, a característica é o expoente, que a gente já vai ver para que serve, e aqui eu tenho o sinal, tá bom? Vamos lá. Vamos supor que eu quero converter um número de binário para decimal, tá? Eu já numerei aqui pra gente, mas olha lá. Vamos pegar esse número aqui, 10, 10. Você vai fazer o seguinte, você vai numerar as posições, começando daqui da setinha, ó. Você vai numerar as posições para lá. Então essa é a posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3, tá? E aí, o que você vai fazer é o seguinte, ó. Todo lugar que tiver bit 1, você vai multiplicar por 2, que é a base, elevado à posição, tá bom? Então olha lá como é que eu fiz aqui para converter esse número para decimal, ó. Bit 1 vezes a base, que é 2, elevado ao expoente 3. Bit 0 vezes o expoente, vezes a base 2, elevado ao expoente 2, que é a posição. Bit 1, 2, 1 e 0, 2, 0, tá bom? Da posição sempre, o expoente. E aí esse número é 10 em decimal, tá bom? Olha que legal. Então vamos ver um exemplo maior de palavra de máquina, tá? Vamos ver um exemplo. Que número seria este aqui, ó? Eu também já numerei ele pra gente, tá? Então, o que eu quero dizer pra você aqui é o seguinte, ó. Essa primeira parte vai ser sinal, essa segunda parte vai ser característica e essa última parte aqui vai ser mantissa. Esses três pontinhos aqui significa que pra direita aqui, ó, é tudo 0, tá bom? E eu também já fui numerando aqui em cima pra gente, ó. Então, o que eu quero dizer desse número? A primeira coisa é que ele é um número positivo, tá? Por quê? Sinal igual a 0 significa positivo. Sinal igual a 1 significa negativo, tá? E aí eu numerei as posições aqui, ó. Então, para saber quanto vale esse número, é só aplicar a mesma regrinha que a gente fez agora há pouquinho. Olha lá. Todo lugar que eu tenho 1, eu multiplico por 2, que é a base, vezes esse expoente aqui, ó, que é a posição. Tá bom? Então eu tenho 1 na posição 10, na posição 2 e na posição 0. 10, 2 e 0. Tá bom? E essa conversão aqui tá dando 1029. A gente já vai ver para que isso serve, tá bom? E aí, ó, para mantissa, a mesma coisa. Só que a regrinha para mantissa é o seguinte. Se aqui já tem 0, então eu vou fazer aqui, ó. Primeira posição aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho bit 1 na posição menos 1, depois na posição menos 3, na posição menos 4, menos 6, menos 8 e menos 11. Resolvendo essa continha aqui, ó, na sua calculadora, você vai obter esse número aqui, tá bom? 0,707595. Show de bola? Mas para que eu quero esses números, Wellington? Olha lá. Você quer esses números para poder usar a forma normalizada. E a forma normalizada, ela diz o seguinte, ela traz essa formulinha pra gente. Menos 1 elevado a S. E esse S é o quê? É o meu sinal. Se isso for 0, gera um número positivo, né? E se isso for 1,
gera um número negativo, tá? E aí depois eu tenho C, que é a característica. Então 2 elevado a esse... Lembra que eu falei que o Czinho ia ser expoente? Olha lá, então no nosso último exemplo, 1029 menos 1023 aqui, da formulinha, tá bom? Mais 1 sobre F. E esse F em rosa aqui vai ser a minha mantissa, tá bom? O valor que eu obtive lá da mantissa. Bem legal, né? E olha lá, eu tenho alguns casos de representação especiais dos números, tá? Então, o primeiro número que tem representação especial é o 0. Então eu vou colocar tanto característica quanto mantissa, todas as posições em 0. E aqui indifere o sinal, tanto faz, tá? Se eu quero representar mais infinito, eu coloco aqui tudo 1 no expoente, tudo 0 na mantissa e coloco aqui 0, que é sinal de mais. Menos infinito, mesma coisa do anterior, só mudei o sinal. E acontece várias vezes da gente ter o que a gente chama de not a number, tá bom? Que é esse NaN que aparece em alguns softwares aí de matemática. E aí o que a gente tem é esse X, tá bom? Que tanto faz o sinal. 1 em toda a minha característica. E qualquer coisa, X significa qualquer coisa, aqui na minha mantissa. Sempre entre 0 e 1, tá bom? Sempre ou 0 ou 1. Show! Muito legal! E como eu faço para colocar o número nesse formato padronizado, né? Ó, então o que eu vou ter é o seguinte, pensa que eu tenho 0.35 e eu quero pôr nesse formato aqui, tá? Então a primeira coisa é decidir o sinal, depois eu vou ter sempre 0 ponto. Esse é o formato de um número ponto flutuante, tá bom? Essa coisinha aqui, ó, é o que a gente chama de base, aqui em rosa, e aqui o expoente. E aqui eu tenho cada casa do número, tá bom? A regrinha que a gente tem que manter na cabeça é que esse D1 nunca pode ser igual a 0, tá? Então o D1 ele vai sempre variar de 1, tá? Até a base menos 1, tá bom? Então na base decimal, por exemplo, base menos 1, 10 menos 1 é 9, então D1 vai de 1 a 9. Show? O D2 até o DK, que são os outros elementos, podem ir de 0 até a base menos 1, tá? E casinho aqui é o número de elementos, tá? A quantidade de casas que eu tenho. Vamos ver alguns exemplos, como é que ficam os números, tá? Olha lá, primeiro exemplo, 0,35. Então, o meu D1 é 3, o meu D2 é 5, vezes 10 elevado a 0. Pensa que você está fazendo como se fosse uma notação científica aqui, tá bom? Vamos pegar esse número aqui, ó, menos o sinal, e aí eu levei aqui, ó, o ponto para cá, uma casa para cá, tá vendo? Então eu vou ficar com 0,51, tá bom? Porque eu teria aqui, por exemplo, uma representação com só 2 dígitos, D1 e D2, tá? Vezes 10 a primeira. Aqui é a base e aqui é o expoente. O expoente, quantas casinhas eu andei. E aqui, por exemplo, ó, 0,03. Então andei 3 casas com a vírgula, menos 3 casas. Andei nesse sentido menos, andei nesse sentido mais. Tá bom? Essa é a minha representação em ponto flutuante. Percebe que a base com o expoente, ela preserva a magnitude do número, tá bom? Isso aqui está preservando a magnitude, tá? Olha lá. Na máquina, o que acontece é o seguinte, eu tenho a indicação de que a representação é de ponto flutuante, aí eu digo qual é a base, quantos elementos eu tenho, o expoente mínimo que eu uso e o expoente máximo da máquina. Essas aqui são as características da máquina, tá bom? Então, nesse exemplo aqui é representação de ponto flutuante, base 10, com 5 dígitos depois da vírgula, 5 elementos. E aí eu tenho aqui, ó, expoente mínimo menos 5 até mais 5. Então, o meu número teria esse jeitão aqui, tá bom? Vamos ver alguns exemplos para essa máquina? Olha lá, para essa máquina, por exemplo, eu teria como menor número absoluto, eu poderia ter, absoluto que a gente diz, né, em módulo, então expoente 10 a menos 5, e lembra que essa primeira posição nunca pode ser 0, então posição 1 aqui. Esse seria o menor número que eu consigo representar. E aqui o maior, tá bom? Todas as casas em 9, que é o máximo valor que eu posso adotar aqui, tá bom? Com expoente a 5. Legal, galera? E olha lá, mais uma última coisinha, underflow e overflow, tá?
Imagina que se eu estou usando essa representação, que vai com expoente menos 5 até expoente 5, tá bom? Se eu quero representar esse número, percebe que o expoente está abaixo do mínimo expoente, né? Então isso aqui é o que a gente chama de underflow. O número é menor do que a minha máquina consegue representar. E aqui nesse caso o expoente é maior do que o maior expoente, tá bom? Então a minha máquina também não consegue representar. Isso aqui é um overflow. Expoente maior, overflow. Expoente menor, underflow. Tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!